E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo beleza? Como é que estão as coisas? Como é que tá a vida? Tudo em paz? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo da Arma 1970, beleza? Ó, tudo tranquilo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Os seus comentários são sempre muito bem-vindos, tranquilo? Hoje eu quero falar um pouco de Jorge Luiz Borges, não falar da vida do Borges, mas falar de um livro específico dele. Esse livro aqui, ó, O Ouro dos Tigres, El Oro de los Tigres. Esse livro aqui é original argentino mesmo, do maior escritor das Américas de todos os tempos, na minha opinião, tá? Você pode achar o Gabriel Garcia Marques, você pode achar o Júlio Cortázar, você pode achar, né, um brasileiro, você pode achar o João Guimarães Rosa, que é extraordinário, você pode chamar o Carlos Drummond de Andrade. Das Américas, pra mim, ó, Jorge Luiz Borges. Esse indivíduo morto em 1986, esse foi o melhor escritor. Esse livreto aqui, ó, antes de falar desse livro aqui, antes de falar de ler alguns poemas aqui, etc, do livro, eu só quero colocar aqui, ó, que eu comecei a ler Borges há uns 25 anos atrás, foi com esses 4 livros aqui, ó, dessas obras completas de Jorge Luiz Borges, publicada pela editora Globo nos anos 90. Hoje eu não tenho mais esse material, porque por ser exatamente um material extraordinário, eles estão em algum lugar por aí na mão de alguém, rodando, cada um rodando na mão de alguém. Eu não os tenho mais. Mas se eu tivesse que fazer um vídeo, que eu estava em dívida, Borges para mim é dívida. Borges para mim é dívida. Eu já fiz vídeo com outros escritores latino-americanos, o Bioy Casares, entendeu? Que eu fiz há um tempo atrás, outros escritores latino-americanos, e o Borges sempre é dívida. Sempre ficou assim, porque por ser para mim tão grande, tão extraordinário, do que eu iria falar, né? Do que eu iria falar? Isso ficou aí perambulando ao longo desse 1 ano de canal. Ficou perambulando, falei de A, B, C, falei de um monte de escritores, de um monte de autores, né, latino-americanos, mas o Borges estava lá, entendeu? Borges incomodando, pegava o Bioy Casares, fazia um vídeo, o Borges incomodando, mas aí eu falei, não, uma hora vai ter que surgir, e apareceu esse livro de versos, de poemas aqui, que ele escreveu entre 1969 e 1972, que está nas obras completas do Borges lá, que eu li nos anos 90. E aqui, esse é o Ouro de los Tigres, que é esse poema aqui, ó. O Ouro dos Tigres. Até a hora do ocaso amarelo, quantas vezes terei contemplado o poderoso tigre de Bengala, ir e vir pelo predestinado caminho, por trás das barras de ferro, sem suspeitar que eram seu cárcere. Depois viriam outros tigres, o tigre de fogo de Blake. Depois viriam outros ouros, o metal amoroso que era Zeus, o anel que a cada 9 noites engendra 9 anéis, e estes 9, e não há um fim. Com os anos foram me deixando as outras belas cores, e agora só me restam a vaga luz, a inextrincável sombra, e o ouro do princípio. Ó poentes, ó tigres, ó fulgores, do mito e da épica, ó um ouro mais precioso, teus cabelos, que estas mãos almejam. Esse é o poema O Ouro dos Tigres, que dá o título para esse pequeno livro fino, mas de uma profundidade incrível, entendeu? Incrível. Borges tem essa capacidade de fazer pequenos textos, não vou dizer nem crônicas, né? Crônicas, pequenos poemas, coisas que tem você pode ficar ali, né? Foi o que me arrebatou quando eu comecei a ler Borges lá nos anos 90, no final dos anos 90 do século passado. Eu falei, caramba, isso aqui é demais. Eu já tinha lido outros textos
de outros escritores latino-americanos, o próprio Gabriel Garcia Marques, né, com 100 anos de solidão, etc, etc, tal, que a época lá no comecinho lá pelos anos 80 tinham me impressionado bastante, mas igual a Borges eu sei que muita gente vai dizer, né? O Gabriel Garcia Marques ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, papapá. O Pablo Neruda também ganhou, e eu não acho Neruda grande coisa. Me desculpe você que gosta do Neruda, entendeu? Eu acho Neruda ruim pra caramba, aqueles poeminhas românticos dele, eu acho um pé no saco, mas por ele ter uma ideologia que é do grupo de escritores latino-americanos do qual Borges nunca fez parte, né? Ele era considerado um escritor reacionário, tal. Ele nunca ganhou o Nobel e se sentiu muito frustrado por conta disso. Eu acharia isso uma besteira, mas o Borges morreu frustrado por não ter ganho o Nobel, enquanto as outras mediocridades ganharam, né? Paciência, entendeu? Olha só esse texto aqui, ó, tirado deste material aqui. Aqui tá todo em espanhol, eu tô lendo em português, tá, ó. O palácio. O palácio não é infinito. Os muros, os aterros, os jardins, os labirintos, as grades, as varandas, os parapeitos, as portas, as galerias, os pátios circulares ou retangulares, os claustros, as encruzilhadas, os aljibes, as antecâmaras, as câmaras, as alcovas, as bibliotecas, os desvãos, os cárceres, as celas sem saída e os hipogeus não são menos numerosos que os grãos de areia do Ganges, mas seu número tem um fim. Dos terraços em direção ao poente, não falta quem divise as forjas, as carpintarias, as cavalariças, os lenheiros e os casebres dos escravos. A ninguém é dado percorrer mais que uma parte infinitesimal do palácio. Alguns conhecem apenas os porões. Podemos perceber alguns rostos, algumas vozes, algumas palavras, mas o que percebemos é ínfimo e precioso ao mesmo tempo. A data que o aço grava na lápide e que os livros paroquiais registram é posterior à nossa morte. Já estamos mortos quando nada nos toca, nem uma palavra, nem um desejo, nem uma memória. Eu sei que não estou morto. Caramba, hein? Haha, menino. Ai, meu Deus do céu. É desse jeito. É desse jeito. O negócio não, cara, assim, eu parei, assim, as leituras do Borges, elas sempre foram para mim, eu até pensei antes de fazer esse vídeo, eu pensei com os meus botões, né? Caramba, o que eu vou colocar, o que eu vou falar? Porque para mim, o Borges ele tem um sentido de profundeza, de profundidade que nenhum outro escritor latino-americano, assim, muitos dos europeus, né, dos clássicos europeus, tal, mas assim, igual ao Borges, não sei, cara, não sei. Eu peguei isso aqui, eu consegui isso aqui no sebo. E já automaticamente já fui pegando, já destrinchando. Olha aqui, olha só. Já fui pegando, destrinchando e falei assim, caramba, isso aqui eu já tinha visto isso há muitos anos atrás, mas eu falei, não vou deixar escapar. Não vou deixar escapar isso aqui não. Olha só esse textinho aqui, ó, pequeno, ó. Um só homem nasceu, um só homem morreu na terra. Afirmar o contrário é mera estatística. É uma adição impossível. Não menos impossível que somar o cheiro da chuva e o sonho que anteontem à noite sonhaste. Esse homem é Ulisses, Abel, Caim, o primeiro homem que ordenou as constelações, o homem que erigiu a primeira pirâmide, o homem que escreveu os hexagramas do livro das mutações, o forjador que gravou runas na espada de Hengist, o arqueiro Einar Tamberkelver, Luiz de Leon, o livreiro que engendrou Samuel Johnson, o jardineiro de Voltaire, Darwin na proa do Beagle, um judeu na câmara letal, com o tempo, tu e eu. Um só homem morreu em Ilion, no Metauro, em Astin, em Austerlitz, em Trafalgar, em Gettysburg.
Um só homem morreu nos hospitais, em barcos, na árdua solidão, na alcova do hábito e do amor. Um só homem fitou a vasta aurora. Um só homem sentiu no paladar o frescor da água, o gosto das frutas e da carne. Falo do único, do uno, do que está sempre só. Olha a outra aqui. Poema da quantidade. Eu estou dando esses poemas porque eu quero chegar no último, que eu considero o mais extraordinário, que eu vi do Borges. Olha que o Borges escreveu coisa pra caramba. A Biblioteca da Babilônia, o Aleph e um monte de outras coisas que eu julgo assim, obras primas, né? Como é que é? Olha só isso aqui, ó. Poema da quantidade. Penso nesse parco céu puritano, de solitárias e perdidas luzes, que Emerson olharia tantas noites em meio à neve, ao rigor da Concorde. Aqui são excessivas as estrelas, o homem excessivo, as gerações inúmeras de aves e de insetos, do jaguar costelado e da serpente, de galhos que se tecem e entretecem, do café, da areia e das folhas, oprimem as manhãs e nos prodigam seu minucioso labirinto inútil. Talvez cada formiga que pisamos seja única ante Deus que a define para a execução das regulares leis que regem seu curioso mundo. Não fosse assim, o universo inteiro seria um erro e um oneroso caos. Os espelhos do ébano e da água, o espelho inventivo de um sonho, os líquens e os peixes, as madréporas, tartarugas alinhadas no tempo, os vagalumes de uma única tarde, as araucárias e suas dinastias, as perfiladas letras de um volume que a noite não apaga, são sem dúvida não menos pessoais e enigmáticas que eu, que as confundo. Não me atrevo a julgar nem a lepra, nem Calígula. Aí no finalzinho aqui, São Paulo, 1970. Ele escreveu no Brasil isso aqui. Outro, A Sentinela. Entra a luz e eu me lembro, está ali. Começa por dizer-me seu nome, que é, logo se entende, o meu. Volto à escravidão que durou mais de 7 vezes 10 anos. Impõe-me sua memória. Impõe-me as misérias de cada dia, a condição humana. Sou seu velho enfermeiro, obriga-me a lavar os seus pés. Espreita-me nos espelhos, no mogno, nos vidros das lojas. Uma ou outra mulher o rejeitou e devo compartilhar sua angústia. Dita-me agora este poema que não me agrada. Exige-me o nebuloso aprendizado do duro anglo-saxão. Converteu-me ao culto idolátrico de militares mortos, com os quais talvez não pudesse trocar uma única palavra. No último lanço de escada, sinto que está ao meu lado. Está em meus passos, em minha voz. Minuciosamente o odeio. Percebo com prazer que quase não se vê. Estou em uma cela circular e a infinita parede se estreita. Nenhum dos dois engana o outro, mas nós dois mentimos. Conhecemos-nos demais, inseparável irmão. Bebes a água de meu copo e devoras meu pão. A porta do suicídio está aberta, mas os teólogos afirmam que na sombra ulterior do outro reino estarei eu me esperando. Ai, ai, ai. Eu vou fechar aqui com o último texto que eu considero o mais extraordinário de todos. Deixa eu pegar aqui. Que eu considero assim, desse livro aqui, desse pequeno livro aqui, tem muitos. Eu estou olhando aqui, estou vendo aqui, caramba. Ó, o Palácio não é Infinito, antes do que eu quero pretender. Ó, o Palácio Infinito eu já li. É esse aqui que eu estou atrás. Ó. Os 4 ciclos. Esse encerra tudo para mim. Essa base do que está aqui, esse material que está aqui, encerra tudo que eu penso sobre literatura. Aqui, ó. Os 4 ciclos. 4 são as histórias. Uma, a mais antiga, é a de uma forte cidade cercada e defendida por homens valentes. Os defensores sabem que a cidade será entregue ao ferro e ao fogo e que sua batalha é inútil. O mais famoso dos agressores, Aquiles, sabe que seu destino é morrer antes da vitória. Os séculos foram acrescentando elementos de magia. Já se disse que Helena de Troia, pela qual os exércitos morreram, era uma bela nuvem, uma sombra. Já se disse que o grande cavalo oco, no qual se ocultaram os gregos, era também uma aparência. Homero não deve ter sido o primeiro poeta a referir
a fábula. Alguém no século XIV deixou essas linhas que andam em minha memória. The Borg, Britned and the Brent, Tobront and the Asks. Vou traduzir aqui, que está aqui em espanhol. Está aqui em espanhol. Para a galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, né? Cara, Borges realmente é algo fenomenal. Aqui. A fortaleza rota é reduzida a incêndios e cinzas. Tá aqui, né? Continuando. Dante Gabriel Rossetti iria imaginar que a sorte de Troia foi selada naquele instante em que Paris arde de amor por Helena. Yeats elegerá o instante em que se confundem Leda e o cisne que era um deus. Outra que se vincula à primeira é a de um regresso. A primeira é a forte cidade cercada e defendida por volumes valentes, a segunda é o regresso, as histórias. O de Ulisses, que ao fim de 10 anos errando por mares perigosos e demorando-se em ilhas de encantamento, volta à sua Ítaca. O das divindades do norte, que uma vez destruída a terra, vêm-na surgir do mar, verde e lúcida, e encontram perdidas no gramado as peças de xadrez com que antes jogaram. A terceira história é de uma busca. Podemos ver nela uma variante da forma anterior, que é do regresso. Jazão e o Velocino, os 30 pássaros do Persa que cruzam montanhas e mares e veem o rosto de seu deus, o Simurgh, que é cada um deles e todos. No passado, todo cometimento era aventuroso. Alguém roubava, no fim, as proibidas maçãs de ouro. Alguém, no fim, merecia a conquista do Graal. Agora a busca está condenada ao fracasso. O capitão Ahab dá com a baleia e a baleia o desfaz. Os heróis de James ou de Kafka só podem esperar a derrota. Somos tão pobres de coragem, de fé, que agora o happy end não passa de um mimo industrial. Não podemos acreditar no céu, mas sim no inferno. A última história é a do sacrifício de um deus, Atis. Na Frígia se mutila e se mata. Odin sacrificando a Odin, ele mesmo a si mesmo. Pende da árvore 9 noites, a fio, ferido com uma lança. Cristo é crucificado pelos romanos. 4 são as histórias. Durante o tempo que nos resta, continuaremos a narrá-las transformadas. Jorge Luiz Borges, o melhor escritor das Américas de todos os tempos. Tô vendo aqui. Beleza, gente? Eu tinha que fazer um vídeo sobre alguma coisa do Borges. Era algo que tava aí. Tava aqui, ó. Beleza? Ó. O Ouro dos Tigres é o livro do Jorge Luiz Borges, edição espanhola da La Nación, entendeu? Que eu falei um pouquinho hoje, li algumas coisas dele, porque é muito importante. Para mim, é algo muito importante. Vai ter outras coisas do Borges futuramente, tá, gente? Beleza? Ó, esse foi Jorge Luiz Borges, eu sou do canal Paulo Dharma 1970, tá? E esse foi mais um vídeo que eu fiz aqui, beleza? Curte aí, se inscreve no canal e comenta, beleza? Valeu, gente, obrigado, tchau, até a próxima!